Muito bem, vamos lá. Recording in progress. Contínuo. Então, é isso daí. Galera, olá. Estamos em mais um Segundas em Externa, edição pandêmica, solo, pero não muito. Era para ser uma live, mas questões, enfim, de programações e tudo mais, acabaram nos levando de novo a fazer uma entrevista gravada para, então, sim, emiti-la hoje, segunda-feira. E o não solo de hoje é com duas pessoas com as quais tivemos a satisfação de participar, andarilhar, acampar, filmar, fotografar e gravar muitas coisas no primeiro Segundas em Externa, em 2019. Carmina Ranhones e Victor Totti estão aqui hoje com a gente. E eu estou muito contente por conta disso, porque apesar da distância e das telinhas, é um encontro e sempre é bom conversar com amigos. E antes de dizer do que vamos conversar, eu gostaria que então vocês se apresentassem para quem não os conhece, rapidamente, assim, como são estudantes do curso de cinema, talvez ex-estudantes, enfim, com vocês. Não, Vai lá, Chuchu, vamos quebrar os paradigmas. Tá bom, vamos lá então. Chamo Victor Totti, então, sou estudante de cinema ainda, entrei em 2015, estou quase na beirinha de defender o meu TCC, já fechei todas as matérias, por isso que talvez não tenha aparecido muito nem quando ainda não tinha pandemia lá pela faculdade. Estou terminando meu TCC e aí ele está mais atravancado porque é uma gravação, né? E aí por conta da pandemia as coisas ficaram mais difíceis, a gente teve que dar uma desacelerada total, né? Até uma parada total do projeto para aguardar um momento que fosse melhor voltar a gravar. Mas é isso, estamos aí desde 2015. Meu nome é Carmina, eu também fiz cinema, entrei com ele em 2015, agora eu já sou formada. Me formei logo que começou a pandemia e venho fazendo projetos mais à parte. Agora não estou mais na facu, mas a gente está sempre ligado, né, às pessoas queridas, né, esses projetos muito legais. Então vamos lá, Guel, pode dar o start. Beleza. Então, eu chamei vocês para conversar por conta justamente desse TCC teu, né, Totti? Que, enfim, é um filme que tem bastante trabalho em externa. Você é o diretor, a Ká é a fotógrafa, e então, como o nosso assunto é sets em externa, né? Principalmente nessa versão mais online do projeto, eu tenho conversado com algumas pessoas, né, do curso que andaram realizando trabalhos também nessa característica. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Totti, inicialmente, sobre um pouco assim de que trata o filme, sem, né? Você sabe comandar aí até onde você entrega o que teremos pela frente, mas logo depois a gente então vai começar a conversar mesmo sobre os aspectos mais técnicos de produção, da lida em externa, né? Beleza. Por favor. Primeiro tópico, era um longa barra. Bom, vamos começar por aí, né? O filme é um longa, é um TCC que é um longa-metragem, e o filme é sobre dois amigos que estudaram juntos e que estão entrando numa nova vida adulta agora, daquela semi-adulta, e eles estão fazendo a mudança para um apartamento novo que eles vão dividir entre eles. E nessa mudança eles fazem tudo por conta, só que no final eles não percebem que o sofá que eles iam mudar não cabe no carro, e eles já mudaram tudo, eles não querem chamar um frete para um único móvel, então eles decidem levar a pé, porque não é tão grande assim. E aí nesse trajeto, coisas que eles não conheciam entre eles, ou coisas que eles até sabiam, mas que não, na perspectiva de você ser amigo de faculdade, depois ir para casa e isso não ser problema nenhum, a partir do momento que a dinâmica da relação deles vai mudar para vamos dividir uma casa, vamos dividir contas, vamos fazer coisas
adultas juntos, essas coisas começam a ter maior peso e eles vão sentindo que essas pequenas diferenças, na verdade, não são tão pequenas assim. E aí isso vai se chocando com noções que eles têm de criação, de vida, de masculinidades entre eles. Então, toda vez que eles acabam ali naquele percurso de levar um sofá a pé, parar para poder sentar, alguma coisinha acaba vindo à tona, entre outras que vão acontecendo no caminho. Então, é meio que um road movie a pé, assim, né? Grosso modo. É um foot movie. Um foot movie e por conta disso temos majoritariamente 80% aí desse filme gravado em ambientes externos, né? Que esse é justamente um pouco da premissa de tirar o contexto desse objeto que geralmente fica dentro para colocar ele em lugares externos, né? Então, a maioria da nossa fotografia e perrengues passados foi mesmo nesse ambiente aí. Perfeito. Então, Carmina, eu queria saber de ti, né, dada esse argumento e essa situação, de que maneira, enfim, você pensou, né, a fotografia do filme e o contraste com o que você se encontrou, na verdade, né? Que vocês já gravaram boa parte, né, do longa, né? E então você tem bom, juntos, né, tem um bom acúmulo de situações pelas quais passaram, e aí é sobre isso que a gente quer aprofundar um pouquinho. Conta pra gente. Então, Galito, a gente fez uma listinha aqui de tópicos legais que a gente gostaria de abordar. O primeiro que a gente vai tocar, né? Eu vou falar um pouquinho primeiro, aí o Totti dá uma complementada e a gente vai seguindo, né? Qualquer coisa que você achar legal, você interrompe. Tranquilo. Tá A aí. gente decidiu começar falando de filtros, pano de câmera, matebox e luz parasita, que foram uma das grandes dificuldades fotográficas. É que eu não comentei, você até me deu a letra e eu não falei, mas é porque a gente estava comentando que como era um longa, várias das coisas que a gente teve problema, às vezes assim, se a gente tivesse uma diária externa para fazer, a gente, sei lá, juntaria um pouco mais de grana e resolveria alugando coisas necessárias ou né, tendo um pouquinho mais de estrutura. Só que a gente gravou 22 dias e a gente teria gravado 30 se não fosse a pandemia. Então, todos os problemas que a gente tinha que resolver era por muito tempo. Então, a gente não tinha recurso para resolver com coisas, alugando coisas toda hora. Então, às vezes, um problema que seria pequeno um dia, se essa condição se estende por quase um mês, a gente não tinha como, sei lá, alugar para metade do filme e a outra metade não. Então, a gente teve que se virar com coisas que a gente sabia que a gente ia conseguir manter até o final da gravação. Então, isso foi, acho que um grande diferencial, assim, para a gente pensar nas nossas resoluções, porque sabia que elas iam ter que ser, de certa forma, unitárias durante, tipo, todo o período de gravação, que era esticado, né? E aí também que a gente entra nessas coisas mais a gente acabou pensando a maior parte da fotografia juntos, né? A gente mora juntos há 5 anos, 6 anos, quase 7. Enfim, a pandemia confundiu um pouco as coisas, né? E a gente acabou pensando muito da fotografia juntos. Ele tinha uma visão de como a gente ia fazer, ele falava para mim, eu dava pitacos, a gente ia montando como é que ia ser mais ou menos. A gente saiu para fazer vários testes de câmera para ver a luz ambiente, como é que ficava. A questão da mudança de luz é muito volátil no ambiente externo, né? Então entra uma nuvem, aí muda completamente. Aí você tá no meio da cena, porque a gente tá fazendo a cena, um plano sequência que deu 5 minutos. Daí entra nuvem, sai nuvem, não sei o que. Aí no próximo take tá tudo sol. E você fica, meu Deus, como que a gente vai montar isso? Mas esse é o tópico seguinte. Agora, vamos falar de filtro ND, que foi a nossa salvação em boa parte das diárias. Quer falar um pouquinho, Chu? Pode ser, se a gente falar. Eu lembro que quando a gente foi pensar a fotografia e a gente ia ter muitas coisas externas, a gente viu o período que a gente ia gravar, que inicialmente era no começo do ano, a gente fez a maioria das gravações em fevereiro, a gente pensou, pô, vai ser finalzinho do verão, vai ser alta temporada ali, né? Então vai estar um sol enorme e bom, de repente a gente não vai conseguir, mesmo fechando todas as coisas da câmera, né, deixando ela com os buraquinhos pequenos todos e para entrar menos luz ali, talvez ainda não seja o suficiente para impedir que a coisa fique muito iluminada e estoure, fique tudo brancão assim, né?
Então aí a gente pensou, bom, então a gente vai ter que ver como é que a gente usa os filtros. E aí a gente usa as lentes do laboratório, que são as AIS, que tem a boca enorme, e os filtros que a Ká tinha e que os nossos amigos tinham, os filtrinhos de foto, para lentes de fotografia. A gente pensou, bom, temos um problema. E aí a gente foi ver o aluguel de um kit de filtros para com as longarinas, para as lentes maiores, e falamos, ok, então temos dois problemas agora. Simplesmente inviável para nossas todas as diárias. Mas aí, né, o filtro, para quem, né, não conhece muito, é quase como um óculos escuro para a câmera, para a lente ali, né? Então é uma coisa que vai não machucar, né, a vista ali, não deixar claro demais de quem vai estar assistindo, então coloca na frente. Só que o nosso problema é que a boca da nossa lente era muito grande e o nosso filtro era muito pequeno, então era quase como ter um mini óculos para um olhão gigante. E aí eu falei, cara, não vai dar. Só que aí a Carmen, a conhecedora de técnicas maravilhosa, veio, vamos testar uma parada, não. Acho que aí você pode contar. Aí a gente decidiu que a gente ia fazer um negócio que a gente apelidou de borboleta. Eu não sei exatamente qual que é o nome técnico disso, mas a gente acabou pegando uma fita Era gaffer. Borboleta ou era Margarida? Margarida, é isso. Era Margarida. Margarida. Borboleta. Isso. A gente acabou, era uma fita gaffer, que é uma fita que não solta cola nos equipamentos, né? Uma fita relativamente cara, que é justamente para você colar nos equipamentos e ficar tudo bem. A gente pegou uma fita gaffer, colocamos na volta inteira do filtro, picotamos assim, e daí a gente abriu ela e colamos na lente no lugar que ficava. Porque a lente, ela tinha uma estrutura muito grande, mas a ótica em si era pequena. Então o filtro cabia na extensão da ótica e a gente conseguia colar na estrutura da lente essa margarida. E daí, só que assim, um improviso total, né? A gente trocava de lente, tinha que tirar de uma lente, colocar em outra lente. Ainda tinha alguns polarizadores, que são filtros que você rotaciona e eles filtram mais ou menos luz, vai ficar mais escuro ou menos escuro. Ele vai filtrar, na verdade, a posição dos raios, mas isso já é outra conversa mais extensa, né? Então, tinham vezes que a gente colava em uma posição e tinha que descolar e colar na outra, porque, enfim, foi um desafio relativamente grande, né? Foi uma coisa que, assim, resolveu o nosso problema, mas a gente perdeu muito em tempo, né? Porque Claro. todos os testes que a gente tinha que fazer era todo um retrabalho, mas foi uma solução que a gente sabia que a gente ia conseguir levar até o fim. E realmente, todas as que a gente precisou, a gente fez dessa forma. Então, aí o que a gente conversou bem antes de começar as gravações do filme foi, tá, a gente precisa ver o que que a gente, melhor a gente ver o que que a gente consegue fazer e pensar em cima disso, do que pensar e depois ver se a gente consegue fazer ou não, para pensar a estética do filme. Então, o que a gente pensou, bom, a gente vai ter externa, a gente vai ter muita movimentação de locação, a gente vai ter muita coisa que vai ser rápido, que vai ser ali, que vão ser em lugares que as pessoas vão estar transitando, então não vamos ter muito controle. Então, o que eu falei para cá, as primeiras coisas, né, as primeiras direções que a gente teve, eu falei, ó, vamos desapegar um pouco da continuidade, né, cênica da coisa, vamos seguir uma linha de continuidade de fala e raciocínio. Então, se tiver alguns jump cuts, se tiver um corte ali, de repente o prédio estava ali, agora já não está mais, se a luz trocou, mas não muito, cara, vamos assumir isso, porque senão a gente vai perder muito material humano e acho que na nossa proposta desse filme, como é uma coisa de relações humanas, preferi dar prioridade a isso do que uma estética mais plástica. Então, eu já falei com ela, então, assim, se tiver umas coisas que você vai ver que vai ficar descontinuidade, mas desencana, vamos tocando, que se a gente for se preocupar com isso, a gente vai ficar maluco. A segunda coisa foi movimentação de câmera, né? Eu falei, bom, a gente não vai conseguir fazer os movimentos bonitinhos e nem se a gente conseguir montar a estrutura, a gente vai perder muita agilidade das coisas. Então, vamos fazer tudo com câmera na mão, a grande maioria, vamos revezar entre extremos, né? Ou câmera na mão ou tripé, e a gente escolhe bonitinho quais momentos vão ser quais, mas... A ideia era o momento em que o sofá está no chão, a câmera é no tripé. E quando o sofá está sendo carregado, a câmera é na mão. Ou tem momentos que não exatamente. Tem exceções, mas Ok, numa mas linha a geral princípio haveria um paralelo entre parado e parado, né? Quando está parado, a câmera Exatamente. também, a câmera acompanha a movimentação ou não do sofá.
Massa. Isso foi uma coisa que salvou bastante a gente, porque a gente ganhou muita agilidade. A gente fez um cage de PVC, né? Aquele famoso lá que a gente fez junto. Mas outra coisa que também fez uma total diferença foi o pano de câmera nas cenas de muito sol, porque a gente não conseguia ver o que a gente estava fazendo se não fosse embaixo do pano, né? Então, o pano de câmera, ele basicamente é preto de um lado e branco do outro. Aí você coloca o pano preto para dentro e ele rebate a luz do sol e para dentro fica uma cabaninha escura e você consegue enxergar o que tem naquele visor, né? E daí a gente começou a fazer uma técnica que eu ficava dentro do pano de câmera, toda fechada, amarrada com o cage na mão, vendo o que estava acontecendo, e o Totti ficava do lado de fora com um monitor, e ele ia me guiando, me dando toques no ombro, me fazendo esse tipo de coisas, mas não cabia os dois dentro do pano de câmera o tempo todo, né? Então, a gente acabou desenvolvendo esse sistema de um monitor externo para ele do lado de fora e eu ficava aqui dentro do pano de câmera. E isso a gente descobriu depois de algumas diárias que eu não conseguia assistir. Então, toda hora eu tinha que meio que ver mais ou menos se tinha ido ou só não ver. Perguntar, Cá, o que você acha? E ela, não sei, para mim tá bom, não sei para você. E a gente ficava... Então, depois de algumas diárias, a gente... Aí gastava muito tempo, né? Porque a gente fazia a cena, a gente parava para ele ver. Aí fazia de novo, parava para ele ver. Então, a gente acabou tendo que desenvolver esse método. Do pano foi bom porque ela conseguiu enxergar, e o lado ruim foi que você passou Nossa, dias em quase sauna morri de ali, calor, né? né? Porque Tava solaço, né? ápice do verão, você fechado num pano preto, meu Deus do céu, terrível. Eu desidratava, saía debaixo do pano, tava tipo suor no corpo inteiro. Foi sofrido. Mas conseguiu ver o que tava gravando. Uma coisa que também dificultou a gente é que a gente não tinha um mate box, que é uma caixa, né? Não é bem uma caixa, mas é uma estrutura que você coloca na frente da lente, assim, né? E você tem duas bandeiras, que são partes de metal, assim, que você pode filtrar a luz de cima ou dos lados, assim. Faz um bonezinho para a câmera. Exato. Então, você tem menos luz parasita, que é a luz que entra pelos lados da lente e deixa tudo meio esbranquiçado, assim. E ele perde a qualidade da imagem, você não consegue mexer muito para colocar cor na pós, né? Certo. Então, a gente não tinha um mate box e daí vários planos que a gente fez acabaram com muita luz parasita e a gente está tendo uma dificuldade gigantesca para consertar eles. Alguns a gente vai ter que até escolher se a gente quer manter ou assumir mesmo essa luz parasita. E estamos no processo de algumas montagens. Mas isso foi uma coisa que a gente não conseguiu ver na telinha da câmera. A gente não conseguiu ver no monitor externo também, talvez até por questão de estar claro, muito claro sempre. Uhum. E é uma coisa que a gente só viu, assim, em 2020, quando eu vi que a pandemia não ia acabar tão rápido, eu comecei a montar algumas coisas. E aí, na tela do computador, no escuro, eu fiquei, ué, mas a gente não tinha limpado as lentes? Parece que tá sujo, tinha gordura. E ela, não, a gente limpava sempre antes de ir e tal, tinha todo um ritual pré e pós, né, diário, assim. E a gente, meu, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Aí, olhando, cara, é luz que entrou, é luz que entrou, e tinha vários que tinham, e fica num Pontos e ponto, focos, assim, ou mais uma coisa claro. meio lavada, assim, na frente da imagem. Parece uma névoa, né? Assim. O próximo ponto já é codex/cor. Se você quiser emendar, já estamos ali em cima. Sim. Né? Então, a gente teve muita dessa guerrilha, mas, assim, a gente sabia disso, então, assim, muitas coisas que a gente foi tentando otimizar, prever o que a gente teria que levaria muito tempo para fazer. Então, imagina se a gente tivesse que ficar montando e desmontando estrutura, né? Ou tendo que usar vários aparatos que tivesse que desmontar de um e para outro. A gente tentou pensar em sistemas que a gente conseguisse só, no máximo, trocar uma lente, trocar um filtro ali que a gente já sabia que ia demorar, que a gente fez os testes. Eu sabia que se precisasse trocar, não era só, teria que, com todo cuidado, tirar e pôr e tal. Então, a gente foi tentando ver aonde que valia a pena gastar mais tempo e onde que a gente podia economizar tempo fazendo. E só um ponto, isso foi um tópico que influenciava muito na ordem do dia, né? Que é o plano de filmagem. Uhum. Então, dependia muito das lentes que a gente ia usar, porque a gente não tinha essa flexibilidade de ficar trocando muito, de ficar testando muito. Então, a gente meio que colocava todas as lentes numa tacada só, tudo enumeradinho. Às vezes, a gente fazia um negócio que não tinha nada a ver um com o outro, justamente para não ter que mudar tudo
da foto, que demorava mais. Justamente, né? Às vezes não faz mais lógica você, sei lá, gravar tudo em uma locação, mesmo que tenha troca de lentes e depois ir para outra. A gente priorizou essas trocas de equipamento que demoravam. Então a gente tinha aqui que a gente grava com a 50. Ah, vamos correr aqui, correr ali, gravar ali, porque as nossas locações, apesar de serem diferentes, elas eram todas muito perto. Isso foi uma coisa que a gente foi muito esperto de fazer, né? A gente gravou tudo, quase tudo dentro da UFSC. Tudo interno, a gente tentou separar os pontos em que a gente poderia usar para simular diferentes locações, Uhum. o que foi bem certo, e isso foi um bote muito certo, assim, da gente ter essa agilidade porque aí nisso a gente ganhou essa opção, né, de poder gravar várias coisas sem trocar. Esse tópico de... Não, eu acho que aí a gente pode falar depois da infraestrutura e desses negócios que a gente vai falar de outros perrengues além. Só para fechar o negócio dos codecs e da cor, né? Justamente com esse lance da luz parasita e da gente estar filmando em externas, que é muito volátil de ter nuvem, de não ter nuvem, de mudar. Uma descontinuidade, né? A descontinuidade, exatamente. A gente decidiu gravar com um codec, que é bom, vamos lá entrar, né? Que é o codec, meio que o cold decode, tipo, você... A gente pode colocar que é tipo quase que uma caixinha onde guardam as informações da imagem. Isso. Né? Assim, e depende do tamanho da caixinha. Então, se a caixinha é grande, ela guarda muita coisa. Se a caixinha é pequena, ela guarda pouca coisa. E quando você abre de novo aquela imagem, você não vai ter muita coisa para brincar ali dentro. Vai ter uma quantidade pequenininha de coisa. Uhum. Então, a gente gravou com um codec que cabia uma quantidade relativamente grande de informação. Então, a gente podia meio que igualar o sol e o sem sol. A cor mais forte com a cor mais pôr do sol. Então, a gente ainda teve essa flexibilidade, né, que se mostrou muito útil, porque teve algumas diárias que a descontinuidade foi grotesca. A gente teve uma cena, que eu me lembro agora, que a gente teve que gravar a mesma cena, que ia ter tipo uma continuidade cênica em 2 dias diferentes. E a luz, apesar da gente tentar recriar tudo... Era uma cena de chuva. Então, um dia estava chovendo e no outro não estava chovendo. Aí, só que no outro não aparecia chuva. Entendi. Só uma questão para... Vocês mencionaram, né, as lentes Zeiss, que são as Compact Prime 2, que tem no curso de cinema, e aí falou codec. Que câmera que vocês usaram? A gente usou uma Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Gravaram em 4K? Gravamos em Full HD. Codec 422 de ProRes. Vale ressaltar aqui aquilo que a gente falou que era um longa, né? Então, antes da gente decidir... Então, assim, como a gente falou, mais informação, menos informações nos codecs das caixinhas. Então, a gente pode, de um jeito, eu acho que o pessoal vai entender, quanto mais informação, mais gigas isso vai ter, mais armazenamento vai precisar. O maior é o tamanho, né? 4K igual. Então, antes de tudo, a gente sentou, assim, a gente teve uma dificuldade na parte das contas aqui, mas a gente pegou uns bloquinhos, fez uma reunião das exatas aqui, e a gente falou, tá, vamos fazer uma estimativa de quantas diárias a gente vai ter e quantas horas de material bruto a gente vai ter por dia. A gente pegou lá, nem lembro, mas era X horas de gravação por dia. Falou, quanto que isso vai dar em 1080? Quanto que isso vai dar se a gente gravar em 4K? Quanto que isso vai dar se a gente gravar em 1080 com esse codec da caixinha maior? Quanto que vai ser com a caixinha menor? Então, a gente chegou numa estimativa final de ter, tipo, sei lá, no final da filmagem, uns 4, 5 teras de bruto. Era o que a gente conseguia ter, né, para HDs e tudo mais, o que a gente conseguiria comprar de espaço, de armazenamento, para ter backups. O equivalente a 4 teras. Então, a gente pensou em um pouquinho menos de 4 teras para ter um espaço ainda para o projeto, né? Para conseguir mexer nessas imagens. Se a gente gravasse em algumas coisas máximas, ou gravasse tudo em 4K, a gente ia ter que comprar mais de um HD, e aí já estava meio fora, que eu tava tudo muito na pontinha do lápis, assim, que a gente ia comprar para deixar o filme. Mas, apesar disso, a gente gravou algumas cenas em 4K que eram importantes, que a gente não ia conseguir fazer muitas vezes e que a gente ia precisar cropar elas, a gente ia precisar cortar pedaços dessas cenas. E a gente acabou decidindo fazer em 4K e fazer menos vezes. Então, a gente repetia menos vezes, porém, gravava numa qualidade maior, né? Isso é uma dica legal, né?
uma coisa que agora, depois que eu fui sentar para montar, foi uma coisa que me deu muita possibilidade de montagem, assim. Porque eu já tinha decidido que a gente ia finalizar em HD, né? O render final ia ser em 1080 por 1920, 1920 por 1080, né, no caso. E aí, quando a gente grava em 4K, a gente tem mais ou menos que o dobro, a gente tem 2 vezes mais, eu posso dar um zoom de 2 vezes, então aí eu posso ter planos dentro de planos, então pude reenquadrar coisas na montagem. Isso foi muito legal para trabalhar, me deu uma opção muito boa. Então, justamente quando a Ká fala, tinha diálogos que era com o sofá parado, justamente esses a gente gravou em 4K, porque aí eu poderia deixar longe, deixar perto, às vezes quando estava mais perto eu conseguia até tipo isolar um deles no quadro, né, e poder fazer um meio que plano contra plano. Então eu tive bem muita opção de montagem por ter algumas cenas que a gente gravou em 4K sabendo que a timeline ia ser 1080. Então isso foi uma coisa que salvou bastante. A gente teve uma economia gigante de gravação e a gente ganhou muita opção de edição. Então isso foi bem legal. Próxima etapa é noturnas barra som. Ai, noturnas. Acho válido a gente falar das noturnas, né? Muito, Porque muito válido. a gente tá falando muito de foto, mas na externa a gente, como era um filme muito de diálogo, ia ter som, e o som direto, total, porque não, como é um longa, tava meio fora da nossa realidade sentar depois e dublar tudo, e muita mão, então a gente falou, bom, a gente vai ter que fazer muito certo no áudio direto ali. A gente gravou com lapela, com boom, e também a descontinuidade horrorosa, porque barulho ambiente, gerador, cortador. Então, se a gente tinha problema com sol na foto, no som a gente tinha às vezes que gravar no lugar e tinha o pessoal cortando grama. Né? Nossa, deixa eu colocar o computador para carregar aqui, senão ele vai miar. Nossa. A gente teve que ir lá atrás do pessoal que cortava a grama da UFSC, conseguimos o número do coordenador, e todo dia de manhã a gente falava, oi, fulano, tudo bom? Não sei se é legal falar o nome dele aqui, mas falava, oi, moço, tudo bom? A gente vai gravar hoje, por onde vocês vão cortar grama? E isso também mudava toda a nossa ordem do dia. O assistente queria me matar, mas ela entendia, porque ele falava, se a gente tinha planejado uma coisa, ele falava, a gente vai estar gravando ali na quadra de tênis, vai estar cortando grama lá. A gente falava, pô, não dá de gravar lá agora, porque vai ter aquele barulho infernal. Então a gente ia gravar lá na biblioteca. E aí depois, quando ele tivesse vindo para cá, a gente ia para lá. Então foi uma coisa que a gente conseguiu Toda uma driblar logística. ali. Toda uma logística caótica, né? Sim. Porque ele não sabia onde ele ia cortar grama até o dia. Entendi. Eles não tinham um cronograma que ele podia me passar no começo do mês e falar, é isso. Entendi. A gente tinha que ver dia a dia ali. E daí, nas diárias noturnas, acabou que, por milagroso que pareça, era muito melhor para o som, porque tinha muito menos barulho de carro. Então, a gente começou a achar maravilhoso gravar de noite. E gente passando, e a gente podia controlar mais o ambiente, né? Apesar da gente ter menos luz, era ótimo, na verdade, ótimo no sentido de como a gente tinha menos luz, as luzes que a gente tinha geralmente eram dos holofotes, né, ou das coisas que a gente levava. Então, apesar de ser mais difícil, era mais constante. Todas as luzes da noite eram mais constantes do que as luzes do dia. Certo. Então, acabou sendo os takes que eu tive menos problema na hora de poder usar pedaços, assim, podia usar tudo porque estava tudo meio igual e estava tranquilo, né? Então a gente estava com muito medo e no final as noturnas para externa acabaram sendo, assim, uma vez que a gente tinha resolvido o problema da iluminação e da energia, né, das coisas assim, eram os takes que ficavam mais constantes, se mostraram mais constantes ali na ilha de edição. Então acabou sendo uma surpresa, né, que a gente estava tipo bem cagado, né, pra fazer as noturnas. Vale ressaltar que o ponto fraco da câmera que a gente usou é justamente nas luzes claras. Então, durante o dia, era justamente o ponto fraco dela, porque ela tem uma deficiência, né, nos highlights, né, que são a parte mais clara dos claros. E quando estoura, quando fica claro demais, ela não consegue recuperar aqueles dados, entende? Então, nas noturnas foi ótimo, porque ela tem um ISO baixo que a gente conseguiu usar, então ficava relativamente claro, com a luz da noite mesmo, dos postes de luz, dava para ver as coisas, dava para recuperar a informação. Então, a gente acabou não tendo muita dificuldade de noite, o que foi muito engraçado, porque era um dos nossos maiores medos na pré-produção, era a gente não conseguir ver, não conseguir iluminar e tudo mais.
Legal. A Então é gente uma não- câmera Aí, que acho responde bem no escuro, digamos assim. calma aí, não é escuro, assim. Ué, no escuro, poste de luz não é aquela coisa assim clara, né? Mas assim, Luz ambiente de cidade, sei lá. digamos que ela recupera melhor o escuro do que o claro. Você consegue Entendi. Tá. trabalhar mais com o escuro, mas ela não é tipo, nossa, nona maravilha das noturnas, Aham, entendeu? ok. Tá. A infraestrutura externa, banheiro, mesa, baterias, transporte, alimentação, Nossa, sol, mosquitos, autorizações. eu acho que vale ressaltar ali um dos pontos que, além das coisas técnicas que a gente teve de fotografia, de som, né, dos barulhos da cidade, descontinuidades, que são, a gente já escolheu desde o começo, que a gente ia assumir no filme um certo nível de continuidade cênica e de luzes e coisas assim. A gente tinha um problema na produção que era a infraestrutura das coisas. Quando você vai gravar externa, né, você não tem uma base, né, a princípio, né? Então a gente, tipo, tá, o que a gente ia fazer com banheiro, com transporte, com água, com comida, né? O que ia fazer? E aí foi uma coisa que a gente foi de novo muito feliz de ter gravado dentro da universidade, porque ali banheiro tinha, né? Tem uns, por mais que às vezes e alguns dias que a gente fazia de final de semana só tinha aberto os do RU, né? Uns mais longes, tinha que andar mais um pouco, mas tinha, né? E às vezes até se fosse coisa muito extrema, tinha alguém mora perto da faculdade e a gente podia tipo usar as casas ali. A alimentação foi a genialidade de usar o RU, porém, como a gente gravou nas férias, o RU, aonde a gente gravou, estava fechado, e aí tinha o RU do CCA que estava disponibilizando. E ele é longe, longe para fazer a pé ou para ter um esquema de diária, e a gente tinha uma equipe de 15 pessoas, em média, todo dia. Então, a gente tinha sorte de ter membros ali da equipe, inclusive a Carmen que tinha um carro, então a gente fazia rodízios de times lá comer, e alguém ficava cuidando do sofá e das coisas todas, um time ficava cuidando, outro ia almoçar e depois trocava. Mas mesmo assim acabou sendo uma mão na roda, né? Ter tudo isso à disposição. Porque eu fico imaginando, pô, se a gente não tivesse isso, né? As diárias que a gente não teve isso foram muito mais exaustivas na questão logística. Na questão de, tipo, pô, e se alguém precisar, mano, ir alguma coisa, se alguém, como é que a gente vai fazer com a comida? Então tá, beleza, vamos cozinhar, vamos pedir. Mas vamos comer aonde? Né? Vamos comer no chão? Como é que vai ser? Onde vai sentar? Depois, como é que a gente vai lidar Sim. com o lixo que vai ficar isso aí? Vamos ter que levar saco e depois vamos pôr esse saco aonde? Então, eram várias coisas que a gente tinha que se preocupar mais quando a gente gravava fora da universidade. Tanto que a gente nem, as gravações que a gente teve fora da universidade não chegaram nem a pegar almoço e essas coisas assim, foram diárias tipo pela de metade. manhã, assim, coisas de, porque a gente sabia que se a gente tivesse que lidar com isso, ia ser muito mais trabalho. Entendi. Então a gente, pô, mas são questões que quem quer que vai pensar em gravar externa, além das coisas técnicas, tem que pensar como que vai ser a infraestrutura do set, né? E aí tinha o transporte de sofá, que foi a marca registrada do projeto enquanto ele estava rodando pela UFSC, né? Todo mundo já tinha visto um sofá sendo carregado para cima e para baixo. A sorte foi que a gente conseguiu um carrinho disponibilizado pela UFSC também para carregar essas coisas para cima e para baixo, que foi uma mão na roda, assim. E, cara, se tivesse que levar no braço, apesar de ser um sofá leve, cara, não iam ter me matado, assim. Sim. Até porque eu lembro que vocês carregavam, né, junto com o sofá, naquele carrinho plataforma, dava para carregar algumas das cases de Algumas equipamento, né, das alguma coisas em coisa cima do sofá. dava para levar, né? Água, Aham, comida, sim, equipamentos, tudo que era mais pesado a gente acabava colocando em sim, cima do sofá. E depois, enquanto a gente gravava, né, a próprio carrinho, que é tipo uma plataforma assim, acabou virando nossa base, né? Quando a Mesa, gente, banco. então às vezes era a mesa de foto num lugar muito remoto, então tipo, colocava um paninho ali, pelo menos tinha segurança de que as coisas iam estar centradas e alguém ia ter tipo espaço para limpar, para fazer as Mesa coisas, do né? catering também foi, colocar todas as comidas Foi de ali. tudo aquele carrinho ali. Uma coisa que ajudou muito prática.